as pessoas precisam entender a dimensão do impacto que você teve no esporte. E eu gostaria que você falasse assim, cara, quais são os principais resultados que você teve na sua carreira que você tem orgulho? Eu sei que são muitos, que não dá pra gente falar todos, mas quais são os que você tem mais orgulho, assim? Cara, que pergunta difícil, Marcelo. Pra começar. Cara, eu tenho muito orgulho de todos os títulos no geral, mas claro que eu guardo no coração e na memória os que foram, assim, mais... Como é que eu posso dizer? Mais desafiadores. Não no sentido da obtenção pelo resultado, não necessariamente o campeonato, a preparação que eu me destaquei como campeão, mas as preparações que foram mais desafiadoras. Eu destacaria o Mister Universo que eu venci em 2002 na categoria Júnior, foi a mesma idade que o Arnold Schwarzenegger venceu o Mister Universo na Inglaterra, então foi a mesma ocasião, foi a mesma situação. 212 também? Não, ali era amador, eu era categoria Amador, Júnior, eu tinha 20 anos de idade. Era a minha primeira viagem internacional. Eu viajei para a Inglaterra através de uma rifa que eu tinha feito de um toca-fita. É mesmo? E fui para lá sem estrutura, sem conhecimento algum, viajando com meus ídolos da época. E fui super bem acolhido, super bem recebido, mas a verdade é que eu não sabia exatamente ainda o que eu tinha escolhido para mim. Eu não entendia muito como que era o universo do fisiculturismo. Eu estava conhecendo, né? Tava quebrando paradigmas, estava conhecendo, estava questionando. Eu sempre fui muito criterioso, eu sempre fui muito curioso. Então eu estava ali me deparando com atletas tomando água destilada, não comendo sal. E eu ficava tentando entender se fazia sentido, se não fazia. Então assim, eu destacaria esse campeonato por ter sido a minha grande descoberta. E também por ter sido... Ali foi onde eu me revelei para o mundo do fisiculturismo, porque no Brasil um atleta de 20 anos de idade com um título expressivo e com o trabalho que eu tinha apresentado ali, genética e tudo, foi aonde as pessoas puderam de fato me conhecer. E eu acabei ali começou a minha caminhada rumo ao que eu iria me tornar no futuro, mas ali eu acho que eu já comecei a me tornar referência para outras pessoas da minha idade, então ali já existia uma grande responsabilidade. Eu não posso deixar de fora o título mundial de 2007, que seria o título máximo como amador, porque eu precisava passar por diversas etapas, eu precisava vencer o campeonato nacional, sul-americano e mundial. Então, no ano de 2007, eu venci o campeonato mundial, onde eu, dali, adquiri o direito de me tornar profissional. Então, ali talvez seria o divisor de águas da minha vida, porque ali eu estava me despedindo do meio amador e me tornando um atleta profissional de fato. Dá para destacar também a minha estreia no profissional, porque eu fui o 6º atleta da história a vencer um título profissional na sua estreia como profissional, o Pittsburgh Pro. Raríssimo, né? Então isso foi muito interessante, cara, porque isso gerou um impacto, né? Como a gente conversou antes do podcast, eu estava falando sobre a dificuldade de ser um atleta brasileiro, sem patrocínio na época, entrando pela porta, não de trás, mas lá na Coreia do Sul, conquistando o Procard lá na Coreia do Sul. Talvez isso não é tão relevante, se falando do meio da Pro League, né? Então, acho que a minha vitória na minha estreia como profissional mostrou de fato que eu estava chegando para ficar, né? E daquele mesmo ano eu fui 3º colocado no Mister Olímpia, foi meu primeiro Mister Olímpia, eu já fui 3º lugar. Cara, que brutal, né? Então, cara, ali eu acho que foi muito importante pra galera entender quem eu era, o que eu tava fazendo ali. E eu já tinha essa consciência porque eu já fui adquirindo essa mentalidade lá no Mister Universo aos 20 anos de idade. Então, quando eu cheguei, estamos falando de quando eu tava com 29, 9 anos depois, quando eu cheguei no Mister Olímpia, eu sabia exatamente o que eu queria, né? Eu já era bastante ambicioso nessas questões. E, cara, posso destacar também o meu vice-colocado, minha melhor colocação no Mister Olímpia em 2014, depois de uma cirurgia de reconstrução de tríceps 11 meses antes, né? Há 10 dias antes do Mister Olímpia de 2013, eu rompi o tendão do tríceps num treino. Há 10 dias antes, cara, eu fiquei praticamente sem treinar durante 10 dias, treinando só um lado do corpo, treinando perna, e fui para o Mister Olímpia, fiquei em 5º lugar na ocasião.
reconstruí o meu braço, reaprendi a treinar, fiquei com várias sequelas, vários prejuízos estéticos e funcionais também, perda de força, quase 40% a menos de força do lado esquerdo, tive que me adaptar, tive que me reinventar, e voltei no ano seguinte, 11 meses depois, e fui vice colocado no Mr. Olímpia, batendo de frente com o Flex Lewis. Era o 50º ano do Mr. Olímpia, era o aniversário do Mr. Olímpia, era um ano muito importante. Não sei se isso pode ter me prejudicado de alguma forma, porque eles são muito conservadores com relação a essa representatividade do campeão e tudo mais, mas a verdade é que eu não estava nem aí para nada, eu sempre fiz o meu trabalho. E, cara, eu destacaria por último a minha volta em 2022. Foi a primeira vez que eu competi no Brasil, em Piracicaba. É muito engraçado falar isso, porque tem gente que dá risada, fala, pô, Edu, tu competiu no mundo inteiro e tá destacando um campeonato em Piracicaba, em São Paulo. Eu falo, cara, sim, primeiro porque eu devia isso para as pessoas que me acompanham. Tem pessoas que viajaram 700 quilômetros para ir para Piracicaba me assistir. Eu devia muito isso ao meu público. Eu precisava sentir esse carinho do público também. Era uma troca muito, muito intensa e foi muito emocionante, cara. Eu quase desabei em cima do palco de tanto chorar. Era a presença da minha filha, da minha esposa assistindo pela primeira vez. E eu acho, cara, que eu venci esse campeonato e me classifiquei para o meu 9º Mr. Olímpia. Mas eu acho que mais que isso, cara, eu consegui provar para as pessoas de que a gente é muito mais forte do que a gente imagina. Eu consegui provar na prática tudo aquilo que eu falo, tudo aquilo que eu prego, que a gente é capaz, que a gente tem que ser resiliente. E eu consegui, cara, colocar, usando todo o meu repertório de autoconhecimento, de inteligência emocional, eu consegui finalmente colocar tudo isso em prática e mostrar através de resultado que é possível, porque eu ganhei um título profissional, me classifiquei para o Mr. Olímpia depois de 12 cirurgias, cara.